Olhando para a conjuntura geral, senador, a gente entende que, em termos de soluções, a gente acredita que todo mundo já vê que o Senado é o objetivo central e todo mundo já comenta sobre isso, né? Vendo que os ministros estão ligando para governadores e pedindo para reconsiderar candidaturas ao governo do Estado e vir como senador, e sabendo que o governo está pegando nomes de suas pastas e pedindo para vir a senador também, como a oposição está articulando para fazer maioria de senador na casa? Vitor, primeiro eu acho que é importante colocar que a direita no Brasil começou a ter nitidez e visibilidade com um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem que fazer justiça a ele. Porque hoje as pessoas não sentem-se mais constrangidas de defenderem valores, de defenderem um Estado necessário que não se sirva da população, mas sirva a população. Defendem a privatização de uma série de empresas que não têm razão de ser e que estão criando dificuldades para o erário público, porque o PT, olha que coisa engraçada, né? Como por isso que eu falo, está sempre no DNA do PT. O PT, na transição, alguém do partido de esquerda questiona o Supremo Tribunal Federal, cai por coincidência na mão do Lewandowski. Ele suspende a lei das estatais. Nesse período, uma série de apaniguados políticos desqualificados ingressam nos fundos de pensão, nas estatais, nas empresas de economia mista. E quando é revisto esse processo mais adiante, não retroage para retirar essa invasão que foi feita nas empresas estatais, essa nuvem de gafanhotos que se apossou das empresas públicas, né, e que está gerando prejuízos crescentes, porque está no DNA, eu tenho que repetir isso, está no DNA do PT. O PT é isso, é o Estado leviatã, hipertrofiado, é achar que o gasto público gera desenvolvimento econômico, é uma distorção cognitiva de pensamento em relação ao país. Então, é evidente que a direita brasileira e ao centro que está desembarcando do governo já entendeu que o front, que o campo de batalha para reorganizar, né, a democracia no brasileira, para redefinir o limite dos poderes, reequilibrar o que dizia Montesquieu e o Locke, que deve estar se revirando nos túmulos, né, em função do que acontece hoje no Brasil, é o Senado da República, que hoje tem pouco mais de 25 a 30 senadores que podem se posicionar no sentido de fazer o seu papel de fiscalizar, né, os demais poderes, de corrigir esses excessos, de redefinir ou de recolocar nos trilhos da normalidade e da Constituição aqueles que porventura ousam ultrapassá-la. Então, nós estamos fazendo um trabalho no Brasil inteiro. O PL hoje é o maior partido do Brasil, além de ser o maior partido de oposição. Nós tivemos, e é importante que isso seja dito, foi um partido que saiu de 10º ou 11º lugar em número de votos absolutos para prefeito, para primeiro lugar, e a mídia não dá essa atenção. Nós saímos de pouco mais de 3 milhões para mais de 16 milhões de votos no Brasil. Nós somos o partido que não tínhamos nenhum vereador mais votado nas capitais brasileiras. Em 8 capitais, o mais votado é do PL. Tá? Nós somos um partido que fizemos o maior número de votos, e éramos o 13º, né, para legenda para vereador no Brasil. Então, uma identificação com o partido. Nós somos um partido que entre as 100 maiores cidades, 103, com mais de 200 mil eleitores, nós tínhamos uma cidade, temos 16, é o maior partido do Brasil, em representação dos maiores colégios eleitorais brasileiros, e 19 outras cidades nós temos o vice-prefeito. Tá? Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar de mapear o país, de identificar em cada estado da federação alguém que seja, primeiro, que não tenha rabo preso com o judiciário. Desculpe dizer isso aqui, mas é um fato. É meio óbvio, né? Você tem que ter isenção nesse processo. Sim. Depois, para que você possa exercer da maneira correta o seu mistério, que tenha identificação com essa agenda, que é uma agenda liberal na economia, né, de um Estado necessário, de privatizações,
de modernização, de diminuição de carga tributária, de ter coragem de se debruçar sobre reformas estruturantes que foram adiadas há muitos anos, de revisitar as reformas que foram distorcidas pela ação, inclusive do judiciário. Veja, por exemplo, a questão trabalhista. Nós, quando fizemos a reforma trabalhista, eu fui o relator na época, estabelecemos a questão da sucumbência recíproca, que inibiu a aventura judiciária. Nós saímos de 3 milhões de ações por ano para 1,5 milhão, 1,6 milhão, já inflou para 4 milhões, porque o Supremo Tribunal Federal relativizou esse conceito da gratuidade judicial, porque nós não retiramos a gratuidade, apenas estabelecemos um teto e definimos que isso tem que ser atestado. Você tem que ter 40% da máxima da Previdência. Então, se tirou agora para uma autodeclaração, então virou de novo uma aventura judiciária que está se voltando contra a sociedade brasileira. Então, você tem que ter coragem de se debruçar sobre reformas como a Previdência, você tem que desindexar e desvincular o orçamento brasileiro, você tem que ter coragem de se colocar contra essa leviandade que o Lula fez, essa sandice do ponto de vista econômico, que é dar aumento real do salário mínimo sem ganho de produtividade, que está pressionando extraordinariamente a Previdência, o BPC e as contas públicas. Então, esse excesso de populismo na economia, nós precisamos ter pessoas que tenham coragem de ter posições claras a respeito desse assunto. Nós temos que ter pessoas que tenham também viabilidade do ponto de vista eleitoral. Porque imagine, por exemplo, que eu tenho uma simpatia por um cidadão, que é uma pessoa que eu tenho convivência, relacionamento, mas ele não tem chance de ganhar a eleição. Então, a gente tem que ter, né, o discernimento, né, de buscar pessoas que tenham este perfil, mas, ao mesmo tempo, tenham viabilidade eleitoral e fazer as transigências e as negociações necessárias com os partidos de centro, com a União Brasil, com o Progressista, até com o PSD, né, com republicanos, onde eles tiverem candidatos mais bem colocados para termos a maioria necessária no Senado da República.